Boa noite, quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 1. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1. Essa é a terceira vez que eu vou pregar nesses... Perdi o tempo de quanto tempo eu sou pastor aqui, acho que mais de 11 anos, né? É a terceira vez que eu vou pregar nesse texto. Eu estava vendo os sermões que eu preguei, todos eles foram diferentes, não se preocupe com isso. Mas esse é um texto muito precioso para mim, e eu sempre medito nesse texto. Eu quero ler especificamente apenas um único verso, versículo 1, do Evangelho de João, e com certeza Deus, mais uma vez, falará ao nosso coração, através deste servo. João 13, 1, vamos ler a bendita palavra do Senhor. Diz o seguinte: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Vamos orar ao Senhor. Bendito Deus, nós mais uma vez nos colocamos em Tuas bondosas e santas mãos, reconhecendo que precisamos muito do Senhor, da graça, da iluminação do Teu Espírito, para que as nossas mentes estejam focadas no Senhor, mas que os nossos corações estejam ardentes, desejosos, ansiosos em ouvir a Tua palavra. Que o Teu Espírito produza mudanças em nossa vida, a partir da Tua palavra. Nós sabemos que a Tua palavra nunca volta vazia, ela sempre cumpre os seus propósitos. Então que o Senhor esteja agora abençoando a todos os que estão presentes, aqueles também que estão em casa, para que a Tua palavra os alcance. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, amor é um dos verbos mais amplos em língua portuguesa. Nós usamos a palavra amor em diferentes contextos. Nós dizemos, por exemplo, que nós amamos as nossas famílias. É comum dizermos isso. Ou você diz que você ama a sua esposa, você ama os seus filhos, você ama o seu marido, você ama os seus pais, você ama música clássica, ou você pode dizer, eu amo ler, ou eu amo praticar esportes, ou assistir a algum esporte particular. Nós usamos de várias formas esse verbo amor. Mas quando nós dizemos, eu amo Jesus, obviamente isso para nós não é o mesmo. Algo diferente. Quando nós dizemos eu amo Jesus, nós sabemos que essa nossa frase tem um significado mais profundo para nós. Mas há ainda algo mais especial. E o que é mais especial do que dizer que nós amamos a Jesus? É saber que Jesus também nos ama. Quando nós repetimos a frase Jesus me ama, essa frase e esse verbo é muito mais profundo do que quando nós usamos no dia a dia da nossa vida. E é exatamente isso que João está ensinando aqui nesse texto. João está ensinando a respeito do amor de Jesus, é isso que ele está falando. É interessante que esse texto aqui não é uma declaração de Jesus dizendo aos discípulos que Jesus amava os discípulos, não. Aqui é João como narrador, que vai narrar um período muito importante agora do capítulo 13 a 17, onde Jesus vai estar com os seus discípulos. João vai resumir tudo aquilo que ele queria dizer a respeito de Jesus, como é que ele se sentia em relação a Jesus, e ele diz assim, Jesus nos amou até o fim. Aqui não é alguém que está falando de forma abstrata, é alguém que conviveu com Jesus, está resumindo Jesus
a sua atitude para com eles, dizendo: Ele nos amou até o fim. Mas antes de adentrar nesse versículo especificamente, vamos pensar um pouco no contexto. O Evangelho de João, ele é bastante diferente dos outros evangelhos, tanto é que os demais são chamados sinóticos e João não é chamado dessa forma. Sinótico porque Mateus, Marcos e Lucas, eles seguem uma sequência, uma forma de escrever muito parecida. João é bem diferente. João, por exemplo, começa o evangelho dele não falando das narrativas da infância de Jesus, mas falando a respeito de Jesus como sendo um logos, o verbo de Deus, que era Deus e que se fez carne. João, por exemplo, se concentra não em milagres, mas ele usa a palavra sinais para mostrar os sinais que Jesus fez, que apontavam para a sua glória, para a sua majestade. João também vai mostrar como muitas pessoas foram alcançadas por Jesus. Alguns creram, outros rejeitaram, alguns que creram, aparentemente creram, mas na verdade não haviam crido. João vai mostrar muito essa reação das pessoas em relação ao Senhor Jesus Cristo. Ele escreve o Evangelho, ele diz de forma muito clara no capítulo 20 que o objetivo dele era que os leitores crescem que Jesus era de fato o Filho de Deus e, crendo, tivessem vida no seu nome. Mas agora João vai fazer algo que os outros evangelhos também não fazem. Quando nós vamos ler a história da paixão de Jesus, aqueles momentos finais antes da crucificação, nós observamos que os evangelhos, eles falam daquele momento de Jesus no Getsêmani, Jesus sendo traído, Jesus sendo julgado, Jesus sendo morto. Mas João, ele vai reservar 4 capítulos inteiros para mostrar esse último momento de Jesus com os discípulos. É exatamente isso que nós temos aqui. Do capítulo 13 até o capítulo 17, é esse enorme momento onde Jesus vai fazer o seu discurso de despedida. Jesus havia concluído basicamente o seu ministério público. Jesus sabe que é o último momento que ele tem com os discípulos, e João agora vai narrar, vai mostrar essas palavras finais de Jesus, essas exortações, os encorajamentos, as promessas que Jesus faz. Então João vai narrar isso, João vai contar algo que os outros evangelhos ainda não tinham narrado em detalhes, como por exemplo o lava-pés, como por exemplo a promessa do Consolador, a oração sacerdotal de Jesus, coisas que os outros evangelhos ainda não tinham narrado. João vai contar em detalhes esses últimos momentos de Jesus ali com os seus discípulos, antes de ser preso, ser morto e ressuscitar. Então é esse o contexto que eu quero que você entenda. E aqui o capítulo 13, versículo 1, é o momento que João então vai começar a contar esse último momento. E ele então vai dizer que Jesus, ele sabia que era o último momento, ele sabia que havia chegado a hora. Veja, o versículo 1 diz de forma muito clara: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai. Jesus sabia que aquele momento com os discípulos, obviamente Jesus ressuscitou, ainda passou um período com os discípulos, mas aquele momento ali seria um momento ímpar, único, antes da ressurreição. Jesus sabia disso, a cruz o aguardava. E João então vai resumir de forma muito clara esse último momento. João vai dizer assim: o que traduz, se eu tivesse que resumir aquele nosso último momento entre Jesus e nós, como é que eu resumiria? É isso que João está fazendo aqui no versículo 1. Ele vai dizer assim: quando ele sabia que era hora de ir junto ao Pai, naquele último momento ali que ele estava conosco, ele nos amou até o fim. Ali foi a demonstração clara dele. Ele já havia nos amado, mas desse último momento mais próximo, que nós estávamos com ele, nós percebemos ainda mais o amor dele por nós. Então esse texto, o capítulo 13, até o versículo 20, é um capítulo longo. Nós vamos ter essa introdução no versículo 1, onde João vai fazer a introdução de todo o discurso final. Do versículo 1 a 5 nós temos uma pequena introdução narrativa, um diálogo, onde Jesus vai travar um diálogo no versículo 6 a 11, e nós vamos ter, obviamente, esse momento, 2 momentos bem cruciais, 3 momentos, que é quando Jesus lava os pés dos discípulos, quando ele indica o traidor e quando ele dá um novo mandamento para que eles de fato se amassem. Então, eu quero focar apenas no versículo 1, que fala a respeito desse amor de Jesus
pelos apóstolos, e nós podemos estender para o seu povo. Ele não apenas amou os apóstolos, ele nos ama, ele ama os seus e nos ama até o fim. Então eu quero meditar com os irmãos sobre o seguinte tema nessa noite: o amor de Jesus por seu povo. É isso que esse texto fala, o amor de Jesus por seu povo. Há duas ideias aqui muito claras no texto, observe comigo. Primeiro, na parte 1 do versículo, nós vemos Jesus falando da sua partida e as últimas lições. Jesus sabe que vai partir e ele quer ensinar algumas coisas. É lógico isso. E, em segundo lugar, nós vemos João resumindo essas lições, essas atitudes de Jesus, mostrando o seu amor diário e constante. Então nós vemos esses dois aspectos muito claros. Jesus sabe que é a sua partida e Jesus quer ensinar algumas lições. E João então vai resumir, dizer assim, as lições de Jesus que ele nos ensinou naquele último momento podiam ser resumidas de uma forma: foram lições de amor. Ele nos ensinou que ele realmente nos amava. Então nós vamos analisar primeiro a parte A do versículo, a sua partida e as últimas lições. Como eu falei, João está escrevendo nesse momento final de Jesus e os seus discípulos. Observe que o texto diz: é chegada a hora. Uma das coisas que nós sabemos é que essa hora de Jesus, ela foi planejada desde a eternidade. Quando nós lemos, por exemplo, a primeira epístola de Pedro, Pedro vai dizer que o sangue de Jesus foi conhecido antes da fundação do mundo. Então, lá na eternidade, lá nos planos eternos de Deus, Deus não apenas planejou criar o mundo, o homem, Adão e Eva, mas Deus também sabia que o homem cairia, e Deus então, nesses gloriosos decretos, havia também planejado a vinda do seu Filho. Em João 17, Jesus vai falar, quando ele vai orar ao Pai, ele fala de coisas que haviam sido planejadas antes. Paulo vai dizer, em Efésios capítulo 1, versículo 3, que Deus nos predestinou para sermos adotados em Jesus como filhos santificados antes da fundação do mundo. Então essa hora tinha a ver com os planos, obviamente, gloriosos, incompreensíveis de Deus. A hora havia chegado. Desde a eternidade essa hora tinha sido planejada. Quando Deus criou a história do homem, ele já havia planejado esse momento para que o sacrifício de Jesus, a obra de Cristo, fosse o ponto central de toda a história da humanidade. E essa obra gloriosa, salvífica, dele para com o seu povo, fosse o ato mais glorioso dessa história da humanidade. Deus havia planejado isso, a hora havia chegado. Mas quando Jesus fala que a hora chegou, obviamente, essa hora tinha a ver também com aquilo que Deus prometeu em toda a história da redenção. Desde o pecado de Adão e Eva, em Gênesis 3,15, Deus havia dito isso. Deus havia anunciado o descendente da mulher que ia esmagar a cabeça da serpente. Essa hora havia sido anunciada. Nós vamos ver através de inúmeros profetas que vão anunciar que o Messias viria, ele nasceria em Belém, ele sofreria. Isaías 53 já falava em detalhes como seria o sofrimento. Ele sofreria como uma ovelha sendo tosquiada, sendo imolada diante dos homens. Todas aquelas profecias, desde a antiguidade, agora tudo se concretiza. Esse é um momento glorioso. Deus finalmente está cumprindo todas as suas promessas. Ele enviou o seu próprio Filho, e agora esse Filho irá morrer para salvar um povo para si. Jesus sabe, a hora chegou. A hora de concluir a missão. A hora de ir para o Pai. A hora da cruz. E Jesus então sabia que precisava ensinar algumas lições profundas aos discípulos. É isso que Jesus quer ensinar, é isso que esse capítulo 13, do capítulo 13 a 17, é um momento muito especial, onde Jesus vai ensinar muitas coisas. Jesus vai confortar, Jesus vai mostrar o seu amor aos discípulos. Jesus vai resumir essa sua gloriosa missão, mostrando o quanto ele amava aqueles discípulos. E João, quando vai escrever, depois Jesus ressuscita é que João escreve. Quando João vai escrever, obviamente ele lembra disso. Ele lembra de quando Jesus lavou os pés dos discípulos. Ele lembra de quando Jesus foi anunciar o traidor, Judas.
E veja quando João diz no capítulo 13, capítulo 13, versículo 21, ele diz assim: dita estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Jesus estava profundamente triste quando ele foi anunciar: um dos meus, aquele que esteve comigo, Judas, vai me trair. Jesus está triste. João vai lembrar disso, ele vai lembrar do mandamento de Jesus: eu estou um pouco com vocês. Vai lembrar da promessa: não se turbe o vosso coração, eu vou preparar lugar para vocês. Da promessa do Consolador, da mensagem da videira e dos ramos, daquela oração maravilhosa que Jesus fez, a oração sacerdotal, onde Jesus orou por eles e por aqueles que ainda haveriam crer. João lembrou de tudo isso. Obviamente ele escreveu, para escrever ele precisa ter sido lembrado, obviamente pela condução do Espírito. Mas João vai dizer assim: mas eu resumo tudo isso em uma frase. Tudo que vem na minha mente se resume em uma coisa: ele nos amou até o fim. Cada atitude de Jesus naquele último momento era uma atitude de amor. João está resumindo. É como se João dissesse: se eu tivesse que resumir o meu último encontro com o Senhor Jesus, aquele encontro tão maravilhoso antes da cruz, eu resumiria: ele realmente nos amou. É isso que João está ensinando aqui aos seus leitores. E aqui João vai resumir essas lições, mostrando que esse amor de Jesus foi um amor constante. Observe que ele diz assim, na parte B do versículo: tendo amado os seus. Ele mostra que Jesus amou os seus desde o primeiro momento que ele chamou eles. Desde o primeiro momento que ele chamou, ele os amou. Ele conviveu com eles, ele chamou, ele viu as imperfeições deles, ele viu as falhas deles, mas Jesus continuou amando aqueles discípulos, e João diz: ele nos amou até o fim. Até o fim. Nunca houve um momento onde o Mestre deixou de nos amar. Ele nos amou até o fim. E é interessante observar, preste bem atenção nisso que eu vou dizer, que João é um dos apóstolos que falou muito sobre o amor. Nós vamos encontrar muito isso, João falando do amor nesse evangelho, e também na sua primeira epístola. João vai falar muito a respeito do amor. O amor é um tema muito importante para João. E João, quando ele vai escrever o seu evangelho, é interessante. Quando João escreve o seu evangelho, ele não fala dele mesmo. Obviamente por um grande senso de humildade. Você vai encontrar muitos relatos a respeito de João, mas no evangelho de João, ele vai se identificar como sendo o discípulo que Jesus amava. Vamos ver dois exemplos onde João faz isso. Por exemplo, no capítulo 19 do evangelho de João, no versículo 26, diz o seguinte: vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, olha, quem era João, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. João diz assim: como é que eu vou me descrever nesse evangelho que eu estou escrevendo? O discípulo amado. E ele vai fazer isso também no capítulo 21, versículo 20, pelo menos nessas duas ocasiões, 21, 20, diz o seguinte: então Pedro, voltando, Jesus já havia ressuscitado aí, então Pedro, voltando, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Obviamente nós sabemos que é João. Então João, quando ele vai falar dele mesmo, ele diz assim: quem sou eu? Como é que eu me defino aos olhos de Jesus? Bom, eu sou o discípulo a quem Jesus amava. Isso é muito significativo, porque João, ele fala dele mesmo como sendo o discípulo que Jesus amava. E existe um erro muito grande de interpretação, eu já vi até algumas pessoas ensinando isso,
e dizendo, por exemplo, que é como se Jesus amasse mais João do que aos outros apóstolos. Isso é um grande equívoco. Não é isso que João está dizendo. João não está dizendo que ele era amado mais do que os demais apóstolos. Não é isso. O que João está fazendo é descrever-se a si mesmo como sendo o discípulo que Jesus amava. É isso que ele está dizendo. Se você quiser saber quem eu sou, quem é João? Eu sou o discípulo a quem Jesus amava. Eu fui amado por Jesus. Obviamente, os outros apóstolos e nós também podemos usar e dizer a mesma coisa. Quem é você? Bom, eu sou o discípulo a quem Jesus ama. É simples assim. E por que ele está dizendo isso? Por que João faz tanta questão de dizer eu sou o discípulo a quem Jesus amava? Porque ele realmente foi amado por Jesus. Ele sabia disso. Ele foi amado. Então, se alguém perguntasse, quem é você, João? Ele diz, eu sou o discípulo a quem Jesus ama. Esse é o meu título. Que coisa maravilhosa. Obviamente, é como se João tivesse, eu não sei quantos outros podem se titular assim, mas esse título é como se João se considerasse único para Jesus. Vocês percebem? João faz questão de mostrar, eu sou alguém que Jesus ama. Eu sei disso. E quando ele então vai descrever aqui no capítulo 13, ele diz, ele nos amou até o fim. Ele percebeu o amor de Jesus por ele, e esse amor era um amor grandioso. Foi o amor na encarnação, no fato de Jesus ter renunciado toda a sua glória. É por isso que ele começa contando o Evangelho a partir da encarnação, da glória. Jesus renuncia tudo e se encarna. E o que é isso? Amor. É isso que João vai dizer no capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus realmente amou. Jesus amou João quando chamou um dia, quando ele era um simples pescador, nem sonhava em ser um apóstolo. E Jesus então um dia o chamou para que ele seguisse a Jesus. Vem, segue-me. Ele deixa tudo e segue a Jesus. Ele sentiu o amor de Jesus nas conversas, na paciência de Jesus, quando certa vez ele viu um grupo de samaritanos resistentes a Jesus, e ele disse assim, Jesus, vamos pedir fogo do céu para matar todo mundo. Jesus disse, vocês não podem fazer isso. Que loucura é essa, João? Jesus foi paciente em corrigi-lo. Isso é amor. Jesus demonstrou amor antes da morte. Jesus demonstrou amor aqui, nesse cenáculo. Jesus demonstrou amor na morte. Jesus demonstrou amor na ressurreição. Quando apareceu a eles, quando disse, Pai, seja convosco. Então, João era o discípulo que Jesus amava. É por isso que ele usa esse título, irmãos. Quem é você? Eu sou o discípulo que Jesus amava. Com isso, ele não está dizendo que Jesus não amasse os outros, ou que Jesus amasse mais a ele do que os outros, não. Mas esse era o título que ele queria ser conhecido. E esse é o título que todo discípulo de Jesus deve querer ser conhecido. Esse é o nosso título. Quando você encontrar alguém na porta da igreja, alguém, quem é você? Bom, você tem um nome, eu tenho um nome, você tem um nome. Mas no nosso coração, você precisa dizer, eu sou aquele a quem Jesus ama. Isso fez toda a diferença na minha vida. As outras coisas, todas elas são secundárias. Eu sou alguém a quem Jesus ama. Sabe até quando ele vai me amar? Ele vai me amar até o fim. Ele me amou na eternidade, quando me escolheu. Ele me amou um dia na minha história, quando ele me chamou. Ele continua me amando, independente da minha idade, eu vou crescendo, eu vou envelhecendo, e o amor dele continua por mim. No dia da minha morte ele vai me amar, porque eu vou morrer e vou estar com ele. Quando ele ressuscitar, e eu vou ressuscitar e ter um corpo semelhante a ele, e lá eu vou entender o amor dele, e vou dizer, meu Deus, como o Senhor me ama, me dá um corpo glorificado, semelhante ao do Senhor. Ele vai me amar durante toda a eternidade, quando eu viver com ele.
E quando alguém perguntar, talvez na eternidade, quem é você? Eu sou o discípulo que Jesus amou, ama e amará eternamente. É isso que João está nos ensinando. João havia sido capturado, conquistado pelo amor de Jesus. Na União Soviética, há uma história, naquele período da cortina de fumaça, onde não existia nenhum tipo de liberdade, né? Onde muitos cristãos, pastores eram perseguidos e iam para aqueles campos de concentração. Há uma história interessante de um pastor que foi preso e ele sofreu muito através de um capitão do exército russo. Ele infligiu muito sofrimento e apesar de tudo aquilo que ele sofreu, ele conseguiu mostrar, e ele mostrava muito amor pelos outros. E quanto mais ele mostrava generosidade, mais ele trazia o ódio daquele capitão. Aquilo não é possível. Como é que esse homem ainda pode, em uma situação tão degradante como essa, ainda não renegar sua fé, ainda acreditar em Jesus, acreditar em Deus e ainda tentar mostrar atos de amor pelos soldados, por mim, pelos outros? Ele não entendia. E um dia aquele homem foi condenado, aquele pastor, para o fuzilamento. Aquele comandante o odiava. E mesmo quando ele caminhava no para o pilotão de fuzilamento, aquele homem ainda nos seus olhos demonstrava amor por aqueles que o matavam. Ainda assim ele disse como Estevão: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E aquele homem, capitão, ficou profundamente consternado com o olhar de amor daquele cristão pelos seus algozes. E naquela noite ele não conseguiu dormir. E naquela noite Deus o alcançou e mudou o seu coração. Ele teve que abandonar o exército, a Rússia, porque ele agora havia conhecido também a Jesus Cristo. E quando ele escreve a respeito da sua experiência, ele diz o seguinte: eu fui capturado por um olhar de amor. Aquele olhar me capturou. E é exatamente isso que nós aprendemos a respeito de Jesus. Nós somos conquistados pelo seu amor. O seu amor que um dia alcançou a mim e a você, quando nós estávamos perdidos, longe, distantes de Deus. Essa era a nossa realidade. Como Paulo diz, nós estamos mortos em delitos e pecados. Segundo o curso desse mundo, debaixo do poder das trevas, cegos, alheios a Deus. Mas um dia, Jesus teve misericórdia de nós, nos chamou, nos atraiu, nos fez olhar a cruz, nos fez compreender o seu amor. Um amor que nunca mais terminará, porque Ele nos amará até o fim. E aqui eu quero fazer algumas aplicações importantes para nós nessa noite, meus irmãos. O amor de Jesus, ele pode ser inexplicável, mas ele é demonstrável. De fato, nós não conseguimos explicar o amor de Deus, mas o amor de Deus não é um amor, e é por isso que a palavra verbo é amor, é verbo, é ação, aliás. Amor não tem a ver com sentimento para Deus. Amor é essa ação onde Ele deu o seu Filho. Eu não tenho a menor dúvida que Deus me ama. Ele deu o seu Filho. Como Paulo diz em Romanos 5,8, Deus prova o seu próprio amor para conosco, em ter nos dado o seu Filho, quando nós éramos ainda pecadores. Quem morreria por nós? Quem teria misericórdia de mim, de você, pecadores indignos? Mas Deus nos mostra esse amor é inexplicável realmente, mas ele é demonstrável. É um amor eterno, mas é revelado, é demonstrado. O amor de Deus é encarnado, o amor de Deus é crucificado, o amor de Deus é ressurreto, o amor de Deus um dia será consumado. Esse é o amor de Deus, não é amor teórico. Deus realmente nos ama.
E o ponto principal é que esse amor tem a ver com o fato de que Deus nos escolheu. Deus nos chamou. Deus amou o mundo de tal maneira. Isso não tem a ver com a vontade, com o sentimento. Se o versículo terminasse aí, não teria muito significado. Bom, amor, Deus teve uma vontade de amar o mundo, teve um sentimento amoroso. Quem não tem esse tipo de sentimento? Quem já não disse que ama alguém sem amar? Não. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Isso é amor. Ele nos ama. Mas esse amor de Deus é demonstrável. Exigiu um sacrifício glorioso. Como pecadores como nós poderíamos nos relacionar com um Deus que é santo e puro de olhos? Esse mesmo Deus que é santo e puro precisou matar o seu Filho para que eu e você, para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele. Isso é amor em ação. Mas a segunda aplicação que nós podemos fazer a partir desse texto é que ninguém compreende o amor de Jesus por você melhor do que você mesmo. Não é? Ninguém entende o amor de Jesus por nós a não ser nós mesmos. Outro dia eu estava vendo uma pessoa falando a respeito de um conhecido comum de uma moça bonita que havia casado com um rapaz muito feio. E ele estava dizendo: rapaz, eu não entendo, como é que uma moça tão bonita daquela casa com um rapaz feio daquele jeito? O que é que ela viu nele? E além de tudo, ele é ruim, não tem posses. Veja a mentalidade humana, né? As pessoas conversando, a gente, o que é que ela viu nele para casar com ele? Tem nada para oferecer, nem bondade ele tem. E aí eu faço essa pergunta: o que é que nós temos? Você sabe, eu não conheço nada da sua vida, eu conheço da minha. O que é que eu tenho de bom? O que é que você tem de bom para que Jesus pudesse olhar para você? Quem conhece as suas falhas melhor do que você mesmo? Você sabe que você não merece esse amor. Você sabe que você é falho, você sabe que você é pecador, e você diz: quem amaria alguém como eu? Quem poderia morrer por mim? Quem poderia me amar como Jesus? Ninguém. Ninguém conhece o amor de Jesus por nós mais do que nós mesmos. E é por isso que você diz assim: eu sei que Jesus me ama muito. Quem é você? Eu sou o discípulo que Jesus ama. Esse é o meu título. Você pode dizer isso. Mas outra aplicação importante para nós é que o amor de Jesus por nós é a melhor forma de nos definirmos a nós mesmos. Quem é você? Bom, todo mundo tem um nome, tem uma identidade, né? Todos nós temos isso. Quem é você? João resolveu, quando escreveu o Evangelho, ter uma identidade. Qual a sua identidade? Disse: olha, eu tenho um nome, é João, mas eu prefiro que as pessoas me conheçam, o discípulo a quem Jesus amava. É essa a minha identidade. O discípulo a quem Jesus amava. Essa é a identidade. Quem eu sou é secundário. Quem você é secundário. Quem nós somos é alguém que foi amado por Jesus. Alguém que foi alcançado. Alguém que Jesus transformou a vida. Alguém que Jesus deu um significado. Alguém que Jesus deu esperança, certeza de vida eterna, que fez nos enxergar o mundo completamente diferente. Alguém que tem cuidado de nós. E agora eu me defino como sendo alguém que foi amado por Jesus. Essa é a minha identidade. Eu não sou cristão porque eu me fiz cristão.
Eu sou cristão porque Jesus me amou um dia e me fez assim. Essa é a minha identidade. Mas outra aplicação importante é que esse amor de Jesus por nós, ele precisa ser respondido. Porque se ele não for respondido, é um sinal de que nós não conhecemos esse amor. Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então qual é a resposta que eu dou a esse amor? Eu sou o discípulo que Jesus ama, ok, você é o discípulo que Jesus ama. Como é que eu sei disso? Bom, a primeira coisa é a obediência. E João vai dizer isso, o próprio João vai dizer isso na sua epístola de forma muito clara. Se você abrir a epístola de João, João vai nos ensinar exatamente isso. Na primeira epístola, capítulo 2, versículo 3 em diante, diz assim: ora, sabemos que o temos conhecido por isto. Como é que eu sei que eu conheço a Jesus? Como é que eu sei? Se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o quê? O amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Então, se você quer usar esse título, eu sou o discípulo a quem Jesus ama. A marca da minha vida é amar a Jesus obedecendo. É responder esse amor. Eu sei que eu nunca vou responder na mesma proporção o amor que Ele tem por mim. Mas eu vou usar a minha força, a minha energia, para amá-lo, para servi-lo, para dedicar tudo que eu tenho para a honra e para a glória dEle, não para a minha. Então a resposta é a obediência, mas a outra resposta, além da obediência, é o amor aos irmãos. No capítulo 2, no versículo 7, João também vai falar a respeito disso, desse amor aos irmãos, quando ele diz assim: amados, capítulo 2, versículo 7, não vos escrevo um mandamento novo, senão mandamento antigo, qual desde o princípio tiveste. Esse mandamento é a palavra que ouvistes. Versículo 9, ele diz: aquele que diz está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há tropeço. Como é que eu sei que eu sou o discípulo que Jesus ama? Bom, eu sei, primeiro, quando eu obedeço a Jesus, mas em segundo lugar, quando eu amo os meus irmãos. E isso é uma igreja. Uma igreja não é um lugar onde a gente frequenta. Igreja é um lugar onde a gente ama pessoas. Isso é uma igreja. Nós aprendemos a amar pessoas que foram salvas por Jesus. E você então ama esses irmãos. O amor de Jesus, ele não apenas transforma a nossa vida, mas ele agora nos define, nós respondemos a esse amor. É por isso que eu digo, igreja é uma coisa simples, ou você ama ou você não ama. Ou você ama ou você não ama. Ou você se engaja, se integra, ou você não faz. Essa é uma marca daqueles que são discípulos de Jesus. Mas em último lugar, na última aplicação, é que o amor de Jesus, ele precisa redirecionar as nossas ações como seus servos em uma sociedade que não conhece o amor. Nós vivemos em um mundo, irmãos, onde as pessoas não conhecem o amor. Deixa-me dar uma ilustração para você entender. Eu já tive a experiência de morar em alguns países, pelo menos 2, fora do Brasil. Não vou contar exatamente qual foi, por algumas razões. Mas eu tive uma experiência, uma vez, visitando uma família. E nessa visita que eu fiz, talvez você já tenha tido essa experiência de ir na casa de alguém
e você não suportar a sujeira. Você já teve essa sensação na sua vida? Você entrar numa casa de alguém e você olha assim e percebe aquele terrível odor na casa inteira. Aquele terrível odor. Criança suja, fralda suja jogada, a casa imunda, e você está desesperado para sair dali. Eu preciso sair desse lugar, não estou aguentando. Não posso usar a máscara, né? Mas talvez você nunca tenha se perguntado uma coisa: por que as pessoas daquela casa não sentem esse mau cheiro? Por quê? Porque elas se acostumaram com o mau odor. O ser humano se adapta a tudo, irmãos. Se acostumaram. E qual é a ilustração que eu quero trazer? É que nós vivemos em um mundo onde não existe amor. É um mundo que tem cheiro de ódio, raiva, retribuição, vingança, brutalidade, revanchismo, ignorância. E nós muitas vezes começamos a sentir esse cheiro do mundo, e esse cheiro vai impregnando em nós, e nós começamos então a nos acostumar, e começamos a achar que essas ações em nossa vida são comuns. Mas não são. O nosso cheiro deve ser o cheiro de Cristo, o cheiro do Evangelho, o cheiro do amor. Esse é o nosso desafio. É em um mundo podre fazer a diferença exalando amor. Paulo vai ensinar um pouco sobre isso na sua segunda epístola, no capítulo 2. Abra sua Bíblia rapidamente comigo. Segunda epístola de Coríntios, capítulo 2, versículo 14 a 16. Ele diz assim, 2 Coríntios 2, 14 a 16: graça, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Interessante esse termo. Os generais romanos faziam aquelas procissões onde eles entravam em Roma em triunfo. Paulo usa essa mesma linguagem. Ele diz que é Cristo que nos conduz em triunfo, mesmo meio das lutas da vida. E por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, quanto nos que se perdem. Para com este cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Paulo diz que apesar das suas aflições, ele diz, o que é esse perfume aqui? Esse perfume, essa metáfora que Paulo está usando aqui, é o cheiro do conhecimento do Evangelho. Em meio ao sofrimento, ele diz assim, nós estamos trazendo o conhecimento de Deus, o conhecimento do Evangelho, quando nós anunciamos o Evangelho ao mundo, quando nós vivemos o Evangelho ao mundo. Isso é uma fragrância que o mundo não conhece. E que fragrância é essa? Qual o cheiro dessa fragrância? O cheiro dessa fragrância é o amor de Deus. É o amor. O mundo não conhece o amor. Então nós, como o povo de Deus, como alguém que pode dizer, quem é você? Eu sou o discípulo a quem Jesus ama. Nós somos chamados a redirecionar as nossas ações, a repensar a nossa forma de viver, a pensar se nós verdadeiramente temos vivido essa vida, uma vida onde o nosso cheiro é o cheiro do amor, onde nós não nos acostumamos com o odor do mundo, mas nós queremos exalar em nossa vida o odor de Cristo. Esse é o grande desafio da nossa vida, exalar o odor de Cristo. Tinha um hino da Idade Média, que é atribuído a um escritor cristão chamado Bernardo de Claraval, e tem um refrão que dizia assim, Jesus, só de pensar em ti, com doçura enche meu peito. Todas as vezes que nós pensamos em Jesus, o nosso coração bate mais forte. Por quê?
porque eu sei que Ele me ama. Eu sou o discípulo a quem Ele ama. E eu preciso responder, redirecionar toda a minha vida, exalando esse amor. E a pergunta que Jesus fez certa vez a Pedro é a pergunta que Ele faz a mim e a você. Tu me amas? Tu me amas? Você realmente ama Jesus? Você está disposto a renunciar tudo na sua vida por causa desse amor? Você está disposto a abandonar todo o seu pecado por esse amor? Todas as suas concepções equivocadas? Você está disposto a chorar e clamar para que Deus arranque todos os ídolos do seu coração, quer sejam ídolos do dinheiro, quer seja de poder, de fama, de sexualidade, qualquer coisa que esteja aprisionando você? Você pode amar a Deus, como Jesus diz, sobre todas as coisas? Tu me amas? Jesus perguntou 3 vezes a Pedro. Terceira vez ele lembrou que ele havia traído ao Senhor Jesus, quando ele confiou na carne e disse: eu vou morrer contigo. Ele havia compreendido que a natureza humana, ela não é confiável. E ele se entristece e diz: Senhor, Tu sabes todas as coisas. Em outras palavras, o Senhor conhece o meu coração. Tu sabes que eu te amo. O que o Senhor quer de nós é essa resposta nessa noite. Se você não ama o Senhor Jesus, talvez você não o ame porque não nasceu de novo. Talvez um frequentador de igreja, mas alguém que nunca nasceu de novo. E a minha oração é que você experimente esse amor na sua vida nessa noite. Que Jesus transforme a sua vida, o seu coração. Talvez você seja um crente verdadeiro, mas ainda não compreendeu a essência do Evangelho. A essência do Evangelho é que você é o discípulo a quem Jesus ama, e isso precisa definir a sua vida em todas as áreas. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que possamos, de fato, viver essa realidade do amor de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Bendito Deus, louvado e exaltado seja o Teu nome. Eu bendigo o Teu nome, Senhor. Não há outro como o Senhor, que tem nos amado e há de nos amar até o fim. Muito obrigado por isso, Senhor, porque o Senhor tem tido paciência, misericórdia, nos dado outras oportunidades. O Senhor tem sido gracioso conosco. Mas queremos pedir que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. Talvez algumas pessoas aqui nessa noite não tenham ainda compreendido a dimensão do Teu amor. E o meu coração é que o Teu Espírito faça isso. A minha oração é que o Teu Espírito quebrante corações, para que esse amor capture aqueles que estão cegos, nas trevas, vivendo para si mesmos, sem viver em prol desse amor. Fica conosco e nos ajuda a responder e a definir a nossa vida a partir do Teu glorioso amor que nos alcançou. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.